sonho de vida, é conseguir gravar um vídeo de óculos sem que ele fique refletindo na luz. Oi, eu sou o Caio, falo de livros, e se você gosta de livros também, muito provavelmente você devia saber que estava rolando a Maratona Literária de Inverno, desde o dia 8 de julho até o dia da gravação desse vídeo, dia 22. Eu devo dizer que eu gostei muito mais do que eu li esse ano, do que o que eu li no ano passado, até porque eu li um pouco mais, né? Dos 9 livros que eu selecionei para os desafios, eu consegui terminar 5, né? Até a data de encerramento da maratona, e foram leituras muito boas, foram leituras muito proveitosas para mim, e que eu vou falar hoje sobre elas, né? O que eu mais gostei nelas e por que eu acho que essa minha experiência de 2023 com maratona literária foi a melhor do que a de 2022. Quando eu comecei a ler de verdade, assim, lá em 2020, 2021, a minha média de leitura para um livro, de ali suas 350, 400 páginas, era de 2 semanas. Então, conseguir ler 5 livros em 2 semanas, hoje é uma grande conquista para mim. O primeiro livro que eu li para maratona foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Eu li ele na biblioteca Biblion, na verdade eu acho que é o nome do aplicativo, que é uma biblioteca online que disponibiliza alguns títulos brasileiros e estrangeiros para ler gratuitamente, né? Você pede lá o livro emprestado e depois, quando ele ficar disponível para você, você pega ele, tem uns diazinhos ali para você ler e depois você devolve para que outra pessoa possa pegar. Eu já tinha reservado a minha edição e ficou disponível justo quando a maratona ia começar, então eu peguei para ler. Eu sabia que era um thriller, né? Um suspense, então eu esperava que fosse ter aquela coisa mais densa, mas, nossa, eu não esperava que fosse ser tão densa. A sensação de estar lendo um livro bom, de estar lendo um livrão, foi a sensação que eu tive quando eu tava lendo O Beijo do Rio. É um mistério de assassinato, né, que vai narrar um protagonista investigando um crime, mas tem muitas outras coisas ali ao redor desse crime, muito drama familiar, drama pessoal do protagonista, né, individual. Tem muito mistério naquela cidade e o clima pesado o tempo todo. O livro inteiro tem esse clima extremamente pesado em toda a leitura e é muito bem construído, muito bem trabalhado. Tem umas conveniências aqui e ali, né? Eu não consegui deixar de notar, acho que aconteceu umas 2 vezes, umas conveniênciazinhas ali. Mas é coisa tão pequena que eu acho que nem todo mundo vai reparar. Foi uma leitura realmente muito boa mesmo. Eu dei 4,5 pro livro, né? Tirei meio de tela só por causa dessas conveniênciazinhas, porque eu sou chato com essas coisas. Mas no fim das contas foi um livro muito bom, um ótimo começo pra maratona. Daí, depois que eu li ele, eu comecei Disque para Titias, né? Que foi pra categoria de livros que abordem uma cultura que você não está familiarizado. Mas enquanto eu tava lendo ele, eu li, não é um conto, é uma novela, que é Para Dançar Quadrilha, de Nino Cavalcante. Como eu falei no outro vídeo, eu já tinha lido, né, um livro do Nino, que foi 280 caracteres, mas eu não tinha gostado. Daí eu li esse aqui, né, pra categoria, ler um livro de um autor que você não gostou tanto. E assim, foi uma experiência muito melhor. Devo dizer que o autor ele evoluiu bastante em várias coisas, desde o primeiro livro dele até esse segundo. Inclusive, acredito até que ele tenha lançado um terceiro recentemente. É uma leitura daquelas gostosinhas mesmo, de você esquecer a realidade, só mesmo torcer por um casal e ver aquelas cenas fofas deles. Mas é um livro que eu não gostei muito como o autor abordou os clichês nele. Eu achei que ficou muito brega, muito piegas, sabe? Acho que faltou construção. Eu não acho justo chegar e dizer que o conto é ruim porque é pequeno, porque isso nem faz sentido. Mas é que quando você trabalha um clichê, que já é uma coisa muito conhecida, né? Principalmente em romances, você precisa saber construir, precisa saber trabalhar ao redor desse clichê para que ele não fique entediante e sim interessante. E eu não senti muito disso lendo esse livro. Mas não foi uma leitura ruim, foi sim uma leitura proveitosa, eu gostei do casal, torci muito por eles e gostei de toda a ambientação de festa junina. Eu só realmente acho que ainda tem algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas, né, para o livro ficar um pouquinho mais interessante a meu gosto, né. Tem que lembrar que isso aqui que eu tô falando é tudo a minha visão do livro, teve gente que leu e amou, deu 5 estrelas, então, no fim das contas, é tudo uma questão de opinião. Aí sim, quando eu terminei Para Dançar Quadrilha, foi que eu consegui terminar Disque para Titias. E falando assim, parece até que foi um livro ruim de ler, né? Mas não foi. Esse é daqueles livros, sessão da tarde, que você lê pelo puro entretenimento. Você desliga o seu senso crítico por alguns instantes e você só aproveita a história porque é muito engraçado, ridículo e absurdo. É maravilhoso. Eu ri muito lendo esse livro, da gaitada mesmo alta, de eu estar deitado na minha cama, lendo e do nada ter que colocar minha cabeça no travesseiro para não rir alto e não acordar o resto da casa, sabe? É um livro muito engraçado, muito bem humorado, muito divertido,
tem, claro, suas conveniências. Se não me engano, eu dei 4 estrelas pra ele, mas foi um livro que eu realmente amei ler. Muito bom mesmo. Pretendo ler outros da autora, inclusive ler as continuações. Eu sei que vão ser umas pataquadas, porque não tinha espaço pra continuação, mas eu gostei da vibe Sessão da Tarde, vibe divertida, e pretendo continuar lendo porque quero dar risada. Leitura pra dar risada. É isso. Depois de Disquetê para Titias, eu li esse aqui. O Jogo do Amor e da Morte, de Martha Brockenbrough. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, não sei. Esse é um livro que eu já tinha começado antes da maratona começar. Foi a minha prima que me indicou ele pra ler, né? Ela, inclusive, me emprestou o livro. É um romance com elementos sobrenaturais que vai se passar em 1937, se não me engano. Nele, o amor e a morte, que se personificam aqui no livro como personagens, eles se encontram a cada século e escolhem 2 jogadores, né? Já teve Marco Antônio e Cleópatra, Helena de Troia e Paris, Romeu e Julieta, e agora Henry e Flora. Esses jogadores, na verdade, não sabem que estão num jogo, e o amor e a morte vão meio que mexer as pecinhas na vida deles para que um possa ganhar do outro. Então, o amor, ele vai tentar fazer os 2 se apaixonarem, e a morte vai tentar fazer os 2 desistirem um do outro. E aí cada um ganha uma coisa, né, dependendo de quem venceu o jogo. Eu acho que o final dele, ele pode ser bem desagradável para algumas pessoas, porque meio que dá aquela driblada no próprio conceito, mas eu gostei muito desse livro, eu favoritei ele, eu torci por esses 2, eu torci para que o amor vencesse o jogo, e o final, ele é um pouco previsível, eu tenho que admitir, como eu falei, ele pode ser meio desagradável para algumas pessoas, mas eu gostei muito, aqueceu meu coração, e era exatamente o que eu estava esperando, né? Apesar de que eu fui ler esse livro sem muitas expectativas, fui surpreendido. E a minha última leitura, pense numa leitura intensa, eu li o ato 2 de Dangerous, da duologia Payback, de Mr. M. Esse livro é nacional, mas ele nem parece, na verdade, porque ele se passa em Nova York e tem toda aquela vibe de livro estrangeiro. É um dark romance, inclusive, tá? É um livro extremamente pesado, cheio de temas problemáticos e gatilhos, mas o autor trata todos eles com bastante responsabilidade, chegando até mesmo a fazer notas no começo dos capítulos que são mais sensíveis para alertar o leitor de que aquele capítulo tem esses temas, né? E justamente tentar fazer a gente tomar cuidado com o que a gente lê e ler com consciência, né? Gosto muito desse cuidado que o autor toma. Dangerous é uma história muito problemática, de fato, é uma história muito intensa, é muito cheia de camadas que tem problema embaixo de problema e personagem tomando atitudes cruéis, ao mesmo tempo em que a gente tem um romance, né? É um dark romance, então tem que ter esse romance que no primeiro livro eu não torci tanto pelos protagonistas, mas nesse segundo eu me vi completamente conectado por eles, torci por eles, eu queria muito que eles dessem certo. Só que, né, esse é o segundo livro do que eu acredito que serão 4, né, já que eu acho que o segundo livro também vai se dividir em 2 partes, então assim, tem muita história pra contar. Eu notei algumas conveniências quando eu tava lendo o livro, tá? Principalmente lá pro final, acontece uma coisa que, tipo, eu fiquei pensando, nossa, mas esse personagem não vai pensar nisso. Nossa, esse personagem não vai mesmo pensar nisso. E aí ele pensou e eu fiquei tipo, ah, agora você lembrou disso, sabe? O que foi muito conveniente para o final, né, que o autor colocou no livro, que justamente dá o gancho pra continuação. Mas eu acho que ele poderia ter feito isso de forma um pouco mais orgânica, mais dinâmica, para que não ficasse tão, como é que eu posso dizer, óbvio. Mas no geral foi uma leitura muito boa. Eu estranho uma coisa ou outra, porque Dark Romance não é um gênero que eu sou acostumado a ler, então tem coisas que eu não gosto, tem coisas que realmente me incomodam, mas no geral é uma leitura muito envolvente e que me deixa curioso para saber como é que essa situação vai piorar. É isso. Eu tava planejando ler mais um livro, né, depois de Dangerous, só que como foi uma leitura muito intensa, eu preferi dar uma pausa e dar uma analisada no que eu realmente quero ler agora, ver se eu não vou entrar de ressaca literária. Essas foram as minhas leituras, eu gostei bastante. Eu tô muito ansioso para a próxima maratona literária que o Jeff for organizar, que eu vou participar agora, muito mais confiante depois dessa maratona que foi, de longe, a minha favorita. Até lá, boas leituras!